Seria esse o campeão dos projetores custo-benefício? O vídeo de hoje é uma análise completa e detalhada do Tandil TD80 Pro. Custando menos de R$1.000, ele consegue desbancar os rivais? Vem descobrir comigo no vídeo de hoje. E eu quero começar te mostrando o unboxing do TD80 Pro, que vem nessa caixa muito bonita, por sinal. A apresentação dos produtos da Tandil é sempre uma experiência bem agradável. E o TD80 Pro já oferece isso logo no começo e de cara. Por mais que ele seja um projetor barato, ele está custando menos de R$1.000, ele oferece uma experiência, tanto aqui na apresentação, quanto no próprio projetor, puxada para algo mais premium. Daqui a pouquinho você vai ver em detalhes. Mas antes de eu abrir a caixa, eu quero te avisar que tem um link aqui na descrição e um cupom de desconto para você poder aproveitar uma oferta desse projetor aqui. A própria Tandil enviou para a gente esse cupom para que eu pudesse disponibilizar aqui para quem acompanha o YouTube do Aprendemos Juntos. Lembrando, sempre importante, a gente tem autonomia para falar bem ou mal desse projetor aqui. Então fica até o final que tem muita coisa interessante sobre ele. Bora abrir então o projetor. A apresentação, como eu falei, é bem bonita e a caixa aqui abre com essas abas e a gente tem uma alça para transporte aqui. Falando em alça, tem uma surpresa bem interessante que você já vai ver aqui dentro dele. A gente já tem esses primeiros itens de proteção aqui, o que é bem interessante para o transporte desse projetor. Vamos deixando aqui do ladinho. A gente já encontra aqui o saquinho com os acessórios, que eu já vou te mostrar em detalhes. E a gente tem aqui, galera, a cereja do bolo. Olha só a proteção que a Tandil traz aqui. Vários itens que vão deixar o projetor em segurança e mais um aqui embaixo. Olha só que interessante e que apresentação bonita. Aqui a gente tem uma pequena proteção para a lente do projetor e a gente vai desembalar aqui o TD80 Pro, tudo em tempo real para que você possa conferir como é a experiência. Aqui embaixo outra proteção e vem envolto nesse saco aqui também o projetor. Vamos tirar ele aqui por baixo e aqui tá a cereja do bolo, galera. Olha só que lindo o TD80 Pro. E tem mais uma proteção aqui, ó, no meio, que a gente acabou de retirar. É um projetor muito lindo, daqui a pouquinho eu te mostro ele em detalhes, o design e a construção com foco aqui mais perto, mas a primeira impressão é que a gente está abrindo um produto premium e, como eu falei, ele custa menos de R$1.000 e na nossa análise aqui completa você vai entender o porquê que vale muito a pena comprar sim esse projetor. Mas deixa eu te mostrar os acessórios dele por aqui. A gente já mostrou a proteção aqui da lente, vem com essa tampinha aqui, o que muitos projetores às vezes mais caros não enviam. E aqui dentro do saco plástico a gente tem os acessórios, começando pelo manual do usuário. A gente tem aqui um manual todo em inglês, mas a instalação do projetor e a manutenção também são bem facilitadas. Temos um termo de garantia que é válido, inclusive aqui no Brasil, galera. Se você precisar de atendimento, a Tandil vai te responder, mesmo você estando no Brasil. Afinal, esse projetor é vendido pelo AliExpress, mas é vendido também via Mercado Livre e outros sites nacionais. A gente tem o controle remoto por aqui. É um controle remoto bem simples, não é um controle remoto onde a gente vai ter muitos comandos, como recursos de voz, por exemplo, mas é um controle remoto que dá conta do recado. Um controle padrão também da Tandil, como a gente já está acostumado em outros projetores da marca. Temos aqui o cabo de energia no padrão brasileiro. A gente tem 2 pinos aqui sem o aterramento. E do outro lado, a entrada normal que a gente já está acostumado em TVs, por exemplo. E olha só, o que eu falei sobre a alça que tem na caixa, ele tem uma alça que você consegue plugar no próprio Tandil TD80 Pro para transporte. Olha só que legal, galera. Ele tem aqui uma abinha para que você possa plugar e do outro lado aqui a gente tem a outra abinha com o gancho. Então, olha que bacana. A gente pode literalmente transportar o nosso projetor
para qualquer lugar. Eu achei muito interessante isso aqui e é uma mão na roda se você for levar o projetor, por exemplo, na sua escola, na sua igreja, onde você for realizar uma apresentação. Isso aqui quebra um galho bem legal. Essa é a apresentação, portanto, com o unboxing do Tandyll TD80 Pro. Vamos entender um pouquinho melhor agora a construção e o design dele e também todos os recursos e especificações? Que projetor lindo, galera! Eu quero te mostrar um pouco mais do design e da construção do TD80 Pro. Começando aqui pela parte frontal, onde nós temos a lâmpada de projeção e aqui nós temos as saídas de ar para ventilação, além do logotipo de Full HD e da resolução 1920 por 1080 e de um sensor frontal. Infelizmente, esse projetor aqui não tem a ótica selada. O que isso significa? Ele não tem aquela proteção que projetores mais caros vão ter contra pó e poeira. Então você vai ter que fazer uma manutenção mais frequente no filtro anti-poeira dele. Aqui do lado esquerdo nós temos o logotipo da Tandyll e aqui o encaixe para alça de transporte que a gente já mostrou. O projetor, o TD80 Pro, é todo em branco, muito bem acabado, com esses detalhes em um cinza prateado. Do outro lado, nós temos aqui algo muito importante, um botão de liga e desliga físico, e temos também essa aba emborrachada que faz a proteção das conexões do TD80 Pro. E aqui nas conexões nós temos uma entrada USB do tipo A, uma saída de áudio do tipo P2 e uma entrada HDMI. São apenas essas entradas, além, é claro, da conexão aqui com a energia que fica na base do projetor. Aqui também desse lado nós temos o filtro anti-poeira dele. Você retira essa partezinha aqui, essa aba sai e você tem acesso ao filtro para manutenção. Como a gente já falou, ele não tem a ótica selada, infelizmente. Ainda sobre o projetor, aqui atrás no design e na construção, nós temos o sensor Pro Controle remoto e temos também ventilação aqui atrás em um acabamento muito bonito. Esse projetor tem uma grande vantagem, que ele consegue fazer todo esse giro aqui em até 270 graus. Isso aqui é fenomenal, galera. Então a gente consegue deixar ele em qualquer posição que a gente desejar, em um ângulo de 270 graus. E é bem robusto, são uns encaixes muito bem feitos e um acabamento muito bom aqui do TD80 Pro. Aqui na base é onde nós vamos ter os alto-falantes dele. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o som. Então em toda a base nós vamos ter aqui a parte dos speakers. Logo aqui embaixo nós temos aqui uma rosca para que você consiga deixar ele instalado em um tripé, por exemplo, ou no teto. Além de toda essa parte aqui, esse quadrado emborrachado. Aqui nós temos mais algumas informações também pertinentes de especificações. Um projetor muito bonito, muito bem construído e uma evolução do TD80W, que era a versão anterior, que já apareceu inclusive aqui no canal. Bora agora ver todas as especificações desse projetor aqui. Esse projetor tem sistema Android 13 customizado e aqui a gente chama a atenção por ele não ter a certificação para alguns aplicativos de streaming como a Netflix. Ele tem 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento. Conta com Wi-Fi no protocolo 6 e Bluetooth 5.0. São 750 ANSI-lumens de capacidade de brilho e a sua resolução é Full HD com suporte a 4K em no máximo 30 FPS. E ele conta com um som de 16 watts de potência, dividido em 2 speakers de 8 watts cada. Agora que o bicho pega, projetor instalado, e já vou começar te falando como foi esse primeiro processo. A instalação
é muito simples. Você vai ali colocar o idioma e depois vai conectar na internet. Um adendo bem interessante e importante em relação aos rivais. Esse projetor aqui tem o idioma português do Brasil, o que outros projetores acabam não tendo e apenas tem o idioma português de Portugal. Isso é bem interessante porque os menus dos aplicativos vão ficar no nosso idioma. Logo, quando a gente liga o projetor, a gente tem aqui essa interface inicial. Com essa interface aqui que é customizada, a gente tem acesso aos principais aplicativos. Lembrando que alguns deles, como a Netflix, vão rodar uma versão diferente e uma versão que não é certificada para projetores. Então é importante que, com o TD80 Pro, você tenha uma TV Stick ou espelhe o seu celular. Afinal, ele tem por aqui espelhamento de tela através do protocolo Miracast. Ele tem uma loja própria de aplicativos que você acessa por aqui, ou ainda você consegue fazer login com a Play Store e baixar aplicativos compatíveis. Como eu sempre costumo falar por aqui e também reiterar, não é porque ele é um Android customizado que ele não é um Android oficial. Ele apenas não tem as certificações de segurança para que você possa ter todos os aplicativos rodando da maneira perfeita. A Netflix, por exemplo, exige certificações que esse projetor não tem. Ele tem recursos bem interessantes, galera. Começando aqui pelo foco dele. Não é um foco automático, mas você tem um foco elétrico pelo controle remoto. Então você consegue girar aqui a roldana em foco mais e foco menos para que você tenha o foco perfeito. É bem fácil de configurar isso. E acessando as configurações pelo botão de controle remoto ou através do menu, a gente tem acesso a mais recursos. A gente vem aqui em configurações de projetor e nós temos aqui como escolher o modo de instalação. Se você colocar esse projetor, por exemplo, no teto, você consegue mudar o modo de instalação e temos uma correção trapezoidal de maneira automática que você pode ativar por aqui. O projetor tem um sensor, que a gente já mostrou na parte do design e da construção, que vai fazer a leitura da sua parede e vai corrigir os cantos de maneira automática. Temos também um zoom digital, que vai de 0 até 100%. Para o meu quarto aqui, a escala está em 95%. A gente tem também a correção trapezoidal de maneira manual em 4 pontos, onde a gente consegue ajustar todos os cantos da tela em relação às coordenadas de projeção. E podemos, obviamente, redefinir todas essas opções. Para que a gente tenha acesso às configurações de imagem para mudar a temperatura de cor ou os modos pré-definidos de imagem, apenas quando a gente pluga na entrada HDMI, um dispositivo externo, é que essa configuração vai ser habilitada. No demais, temos configurações aqui gerais, onde a gente consegue, por exemplo, atualizar o sistema de maneira online, restaurar o projetor e ainda ver mais informações sobre o sistema. Além, é claro, de poder conectar acessórios ou ainda dispositivos externos via Bluetooth, como por exemplo soundbars ou caixas de som. Como eu já falei do sistema operacional dele, já com essa skin que a gente está acostumada aqui, essa tela inicial, é um sistema muito leve e muito fluido. Apesar dele ter apenas 1 GB de memória RAM, ele se sai muito bem em tarefas do dia a dia. Por exemplo, a gente vai abrir o YouTube por aqui em um teste real e prático para que você tenha noção de como as coisas funcionam. Eu estava com um vídeo em segundo plano aberto, o que era para demorar, e já abriu aqui perfeitamente. A navegação é muito fluida e o processador aliado a esse 1 GB de memória RAM trabalha de maneira muito respeitosa, digamos assim. Por quê? Você não vai sofrer com travamentos ou com gargalos. Eu já testei projetores aqui, por exemplo, que tinham mais memória RAM e mesmo assim travavam. A Tandil fez um bom trabalho e ela faz um bom trabalho aqui na parte de sistema operacional dos seus projetores. Uma pena, infelizmente, que o Android não é certificado. Agora o mais importante, que é a qualidade de imagem. Afinal, esse projetor tem uma boa qualidade de imagem? Enquanto eu vou falando por aqui, vão estar aparecendo alguns takes para vocês que eu fiz desse projetor e eu vou falando aqui por cima. A minha experiência com ele
está sendo muito positiva, principalmente pelo preço que esse projetor cobra, e é algo que a gente já falou aqui nesse vídeo. Ele tem uma boa capacidade de brilho. Lembrando, por aqui são 750 ancilumens de capacidade. Em testes reais, a gente consegue níveis entre 500 e 600, o que é muito bom. A resolução dele é 1080p, com suporte a 4K. O que isso significa? Nativamente, ele reproduz em 1080, mas você consegue reproduzir conteúdos em 4K. Ele aceita essa resolução. Infelizmente, no YouTube ele fica limitado em 1080, mas a gente não sente diferença e tem uma imagem muito boa. A taxa de contraste dele também é muito boa, são 20.000:1, o que a gente também só encontra em projetores mais caros. Algo que eu quero chamar a atenção é em relação à proporção de tela e o tamanho da tela que a gente consegue chegar com o TD80 Pro. A gente consegue projetar de 40 até 120 polegadas, e nos takes que você está vendo aqui no meu quarto, eu estou projetando em mais ou menos 90 a 93 polegadas, o que é uma tela de cinema. A vida útil da lâmpada desse projetor, é um dado interessante da gente trazer, é de até 50.000 horas. Então você vai utilizar muito esse projetor, lembrando, sempre com as manutenções no filtro anti-poeira e anti-pó dele. É sempre importante você abrir o filtro, realizar a limpeza e reinstalar o filtro novamente. Isso porque ele não tem, infelizmente, a ótica selada. Em relação a um conjunto geral de qualidade de imagem, eu tô bem satisfeito com esse projetor aqui. Ele está se saindo muito bem e num quarto, obviamente, todo escuro, ele tem um ótimo resultado. Agora eu quero te mostrar como ele se comporta com as luzes acesas. Agora acendemos as luzes aqui. Eu sempre gosto de salientar que a minha lâmpada aqui do quarto, ela é um Paflon de LED e ela fica, galera, eu vou até chegar aqui na frente do projetor, vou fazer um pouquinho de sombra com ele, ela fica bem aqui em cima, então essa luz está irradiando diretamente na minha parede, e a minha parede, ela tem um tom de cinza, eu não tenho uma tela de projeção, mas o cinza já é intencional para os testes que eu faço com os projetores por aqui. Com a luz completamente acesa, eu estou com o ambiente todo iluminado, eu ainda consigo enxergar alguns detalhes da projeção, eu consigo visualizar o conteúdo, mas infelizmente ele não é feito para isso. Quando eu falo infelizmente é que ele é um projetor muito bom, mas o preço que ele cobra é muito barato, então a gente não exige tanto de um equipamento assim. Se ele fosse mais caro e prometesse mais, obviamente a gente ia colocar isso como um defeito, mas não, esse projetor com o quarto aceso não vai se comportar tão bem. Mas aqui vai um adendo importante, eu também acendi o meu abajur anteriormente a esse teste com essa luz apagada e ele se saiu melhor, ou seja, em uma iluminação mais controlada, ele pode se sair bem. Por exemplo, algum reflexo do sol, alguma luz solar que vai entrar pela janela do seu quarto ou do seu ambiente não vai atrapalhar a visualização. Outra coisa que é bem importante a gente tratar desse projetor é que ele tem pouquíssimas perdas nas bordas em relação ao foco, o que muitos projetores acabam sofrendo. Então a gente não encontra perda perceptível nas bordas. Eu fiquei bem impressionado quando eu liguei ele pela primeira vez e já fui reparar, porque num olhar mais técnico, onde a gente testa mais projetores, a gente tem essa percepção da perda nas bordas, o que não acontece por aqui. É um projetor muito bom para ambientes controlados, para ambientes mais escuros. Eu joguei também nele através de um Xbox Series S e ele se comportou muito bem com aquele input lag, aquele atraso de imagem que é normal. Mas é um projetor que, mais uma vez, eu sempre gosto de reiterar, pelo que ele cobra e pelo que ele oferece em troca, é uma ótima pedida, você vai estar muito bem servido. Agora eu quero te mostrar um pouquinho do som dele, afinal, ele tem um som de respeito. Olha só, para essa cena, galera, eu tô sem a lapela, então o áudio tá diferente. Isso porque eu quero captar o som saindo diretamente aqui do TD80 Pro. Eu vou reproduzir uma música sem direitos autorais por aqui, para que você tenha noção de como ele funciona. Eu escolhi uma música aleatória, lembrando que são dois speakers, dois alto-falantes de 8 watts cada, totalizando 16 watts. Vou reproduzir a música e vou aumentando o som gradativamente. Se liga só. O som sai
aqui do alto-falante da frente e de trás. O som não é ruim, galera. A gente não tem graves tão definidos e falta um ajuste mais fino do som nas configurações, a gente não tem esse recurso. Mas é assim que se comporta o TD80 Pro. Para um ambiente pequeno, como esse quarto aqui, que são até 12 metros quadrados, você não vai necessitar de uma soundbar ou de uma caixa de som. E você teria o Tandil TD80 Pro? Na minha visão, ele é um ótimo projetor, principalmente pela questão do custo-benefício, e eu recomendo a compra. Os recursos e especificações dele são interessantes e ele cobra um preço baixo por isso. E com o cupom de desconto que a própria Tandil disponibilizou para que eu pudesse passar para vocês e que está aqui na descrição, vale muito mais a pena. Obviamente, eu sempre sou transparente e, claro, já deixei as ressalvas em relação a esse projetor aqui. O ideal é você utilizar ele com uma TV Box ou uma TV Stick. Um Fire TV Stick, um Roku Express, um Roku Streaming Stick ou qualquer outra box que você tenha em casa que tenha o Android certificado. Aí você vai ter todos os apps validados e rodando na melhor resolução possível, principalmente com a Netflix, que é onde esses projetores aqui com Androids customizados acabam pecando. É o caso do Tandil TD80 Pro, mas os outros benefícios, recursos e especificações acabam contornando esse problema, beleza? Se você ficou com alguma dúvida sobre o equipamento, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de trocar uma ideia com você. E já que você está por aqui nos comentários, não esquece de apertar o botãozinho do like e também de se inscrever no canal. E se você gostou muito do nosso conteúdo e já nos acompanha há um bom tempo, é legal também você ativar o sininho das notificações para não perder nada. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!